Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dos conhecimentos gerais da área de informática e hoje estaremos resolvendo mais uma questãozinha de concurso. Vamos a ela então. Sesgran-Hill, que diz o seguinte: o armazenamento de dados ou informações em sistemas computacionais é possível com a utilização de arquivos que servem como importante suporte tecnológico para o atendimento das diversas demandas dos usuários. Do ponto de vista técnico, esses arquivos podem ser considerados: alternativa A, abstrações feitas pelo sistema operacional das características lógicas das informações armazenadas; alternativa B, coleções nomeadas de informações relacionadas que são gravadas em memória secundária do computador; alternativa C, organizações físicas de pastas em um dispositivo de armazenamento volátil; alternativa D, imagens construídas utilizando os formatos JPEG, PNG, para identificá-los; alternativa E, sequências de caracteres organizados em linhas e possivelmente em páginas quando forem arquivos de vídeo. Tá? Se quiser pensar mais um pouco, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta agora para vocês. Então, alternativa B, esse armazenamento de arquivos, que ele fala aqui, o armazenamento de dados ou informações em sistemas computacionais, no computador, é possível com a utilização de arquivos. Então, ele está falando de armazenamento de arquivos. Percebam como foi uma questão que eles complicaram em cima de um conteúdo que é tão simples, tá bom? Então, vamos desmistificar alguns termos aqui. Vamos, então, à explicação sobre essa organização do computador. Porque ele está falando de você entender como são armazenados os dados no computador, e para isso a gente tem que compreender essa organização aqui. Todo computador, notebook, até mesmo smartphones, eles são operados por sistemas operacionais. Então aqui tem um exemplo do Windows, bastante conhecido, macOS, Linux, os principais sistemas operacionais que são utilizados em computadores, notebooks e assim por diante. Dentro deles nós temos a memória secundária, que a gente vai falar aqui dela. Antigamente, mas ainda é utilizado o HD, ou o termo correto seria HDD, que é de Hard Disk Drive, ou seja, unidade de disco rígido. Então essa é a tradução, unidade de disco rígido, que ele tem normalmente esse braço mecânico aqui, um bracinho que faz a leitura do disco, onde os dados são armazenados, de forma magnética, e aí o braço de leitura, ele busca essas informações para trazer para o usuário. Esse tipo de armazenamento é chamado de armazenamento não volátil. Então, ou seja, ele armazena de forma permanente, mesmo depois que você desliga o computador. Esse é o ponto importante e foi isso que a questão do concurso exigiu, que você tivesse esse entendimento. O SSD é uma tecnologia mais atual, e aqui a tradução é unidade de estado sólido, que é muito mais rápido do que o HDD, porque ele utiliza a tecnologia de memória flash. Então, ele não tem esse braço mecânico para buscar as informações. Então, notadamente, você percebe que um computador que utilizava HD, quando você tira o HD e troca por um SSD, a velocidade dele vai lá em cima. Tá? Ele fica muito mais rápido. E os tamanhos, que é bom a gente observar, tem vários tamanhos desse tipo de memória secundária. Tá? De 120 GB, 240 GB, 480, 1 TB. Então percebo que são quantidades altas de giga, porque eles vão guardar todas as informações do computador, guardar de forma permanente. Então, desde o sistema operacional e os outros aplicativos, programas que você instala na máquina, estão residindo de forma permanente na memória secundária. Beleza? O outro tipo de memória que eu vou trazer aqui para vocês é a memória principal. A memória principal é conhecida como RAM, de Random Access Memory, memória de acesso aleatório, onde ela guarda as informações que estão sendo executadas pelo computador. Ou seja, ela se trata de um armazenamento volátil. O que isso significa? Que a partir do momento que para de passar energia pelo computador, pela placa-mãe e assim por diante, essa memória perde as suas informações. Tá? Então essa aqui é uma memória que ela é uma memória muito rápida, que ela ajuda o processador da máquina. Todas as operações estão sendo executadas, a máquina precisa de uma memória muito rápida para ir alocando os programas que estão sendo abertos.
Então, depois que o programa é resgatado da memória secundária, por exemplo, o sistema operacional, quando você liga a máquina, ele tira o sistema operacional da memória secundária, ele busca, né, e carrega na memória principal para ser executado, tá bom? E aqui é conhecido como uma memória central, né, de rápido acesso e acesso direto também, tá bom? E aí perceba aqui os tamanhos, né? Normalmente a memória RAM ela gira em torno de 4 GB, cada um dessas memórias, né? 4 GB, ou então 8 GB, 12 GB, 16 GB. Então você pode acoplar duas ou mais, né, memórias no seu computador para aumentar, para expandir a capacidade da memória principal do computador. Beleza? Então ela é conhecida como uma memória volátil. Vamos para o próximo item, que é o processador, tá? Conhecido como CPU, né? Central Process Unit, né? A unidade central de processamento, responsável por executar todas as operações, né, na máquina, e ele conta muito com o apoio da memória principal para alocando os programas que estão sendo abertos na máquina. Ok? E aí a sua velocidade, né, diferente daqui das memórias de armazenamento aqui, que é em gigabyte, a velocidade do processador é medida em gigahertz. Tá? Então, é a unidade de medida que é utilizada no processador. E a gente vai falar um pouquinho disso também, aproveitando a oportunidade. As medidas de desempenho do processador, ela é considerada pela velocidade de clock. Tá? A velocidade de clock é um dos fatores que define o quão rápido é esse processador para lidar com as informações, para realizar operações. Ok? Então, essa velocidade é medida em gigahertz, como eu havia falado. Antigamente, os computadores mais antigos utilizavam megahertz, né? Mas agora, né, com o desenvolvimento de novas tecnologias, é medida em gigahertz. E a gente vai já ter uma noção de quanto isso vale. Então, uma máquina que conta com uma velocidade de clock de 3,2 GHz pode executar 3,2 bilhões de ciclos de operações por segundo. Então, cada clock são ciclos de operações que ela realiza. Então, quando você vê a configuração de uma máquina, quando você vai comprar um computador, né, e vê essa configuração do processador tendo essa capacidade aqui, você imagina coisa muito grande, né? Cerca de 3 bilhões de operações por segundo. Então, é muita coisa e é por isso que o processador é medido por gigahertz, tá? Em gigahertz. E onde eu encontro essa informação no meu PC? Eu tenho um computador, tenho um notebook, preciso saber essa configuração, onde é que a gente encontra? Vamos verificar aqui também, né? Então, no meu computador, utilizando o sistema operacional Windows, né, você clica com o botão direito, quando você entra no menu iniciar, se você não achar o meu computador, você digita meu computador, botão direito do mouse, você vem em propriedades, e aí as propriedades vão abrir aqui essas informações, especificações do dispositivo, no meu caso um laptop, né? E aí você vai ver aqui o processador, né? E aqui é da família Intel, Core, é o i7, né? E aqui, olha só, né? Ele começa aqui, ele gira em torno de 2,7 GHz até 2,9 GHz, no caso, esse dispositivo que estou utilizando. A memória RAM que está instalada é de 12 GB, tá? Então, veio nativo do computador 8 GB, eu expandi mais 4, né? Então eu tenho 12 GB aqui de memória RAM instalada. E o tipo de sistema operacional, ó, sistema operacional 64 bits, processador baseado então em 64 bits. E aí vocês poderiam até me perguntar assim, mas qual é a diferença entre um sistema operacional que permite um processador de 32 ou de 64 bits, né? Basicamente, a principal diferença é a quantidade de cálculos, né? De operações por segundo que cada um desses processadores podem realizar. Então, quando eu tenho um sistema operacional que ele é 64 bits, ele se comunica com um processador que pode operar essa quantidade de operações, né? E aí a gente vai trazer então o cálculo que é feito também só para nível de conhecimento, aproveitando, né, que a gente viu a questão falando sobre essa organização do computador. Então a diferença entre 32 e 64 bits consiste no seguinte fator, que os processadores de 32 bits eles podem acessar 2 elevado a 32, tá aí por isso o nome 32, né? Endereços de memória, tá? Diferentes. Então, o que dá aproximadamente 4 GB de RAM. Então, ele acessa cerca de 4 GB de RAM, tá? Por conta de ser 32 bits. Então, são processadores que eles atingem no máximo essa quantidade aqui. Então, a gente pode concluir que são computadores mais antigos, que são nesse formato de 32 bits. Os mais atuais, né, os modelos de 64 bits, eles podem acessar 2 elevado a 64 endereços diferentes da memória RAM, o que dá aproximadamente 18
exabytes. Não sei nem quanto que é isso, mas é muita coisa, né? Então, o computador nem consegue chegar nesse... Não temos memória RAM atualmente para essa quantidade. Então, o que a gente pode deduzir? Se um PC tem 8 GB ou 16 GB de memória RAM, é melhor que ele tenha, né, um sistema operacional que permita o processador de 64 bits, porque ele vai usar facilmente toda a memória RAM. Tudo bem? Se eu tenho um sistema operacional que ele é de 32 bits, né, e eu tenho 16 GB de RAM, ele não vai conseguir usar toda essa memória, porque ele chega no máximo a 4 GB de RAM. Beleza? Então aproveitamos o conteúdo para ir destrinchando algumas outras coisas que é importante e que pode cair sim em concurso, tá bom? Finalizo por aqui, fazendo o convite mais uma vez. Plano Aluno Master, você tem acesso a todos os materiais, os PDFs que são gerados a cada vídeo, numa pasta compartilhada, pagamento único, mais informações aqui, tá na descrição do vídeo, ó. Você preenche um formulário, a gente compartilha com você o material e aí você pode se aprofundar ainda mais, beleza? Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!